E aí, galera? Vocês sabiam que tem um pedacinho do nosso Brasil que quase foi francês? Pois é. Hoje a gente vai desvendar a história incrível do Amapá, um estado que foi palco de uma disputa que durou mais de 300 anos. Parece mentira, né? Mas Portugal, e depois o Brasil, e a França ficaram nesse impasse por séculos, cada um dizendo que aquele território era seu. A confusão era tão grande que a região era conhecida como o contestado franco-brasileiro. Imagina só a tensão que rolava por ali. Essa briga toda começou lá no século XVII, quando os franceses, que já estavam na Guiana, começaram a avançar para o sul, querendo expandir suas terras. Do outro lado, os portugueses, firmes e fortes na Amazônia, diziam: "Opa, peraí, essa terra já tem dono." Eles se baseavam no famoso Tratado de Tordesilhas, aquele que dividiu o mundo entre Portugal e Espanha. Mas os franceses não aceitavam essa divisão e a confusão estava armada. Foram construídos fortes, aconteceram batalhas e a população local, principalmente os indígenas, ficou no meio desse fogo cruzado. A situação era tão complicada que, mesmo depois da independência do Brasil, o problema continuou. Ninguém conseguia chegar a um acordo. Era uma verdadeira novela geopolítica. Tentaram várias negociações, acordos, mas nada resolvia. A França queria que a fronteira fosse no rio Araguari, enquanto o Brasil defendia que a divisa correta era o rio Oiapoque. Essa diferença de rios pode parecer pequena no mapa, mas na prática representava um território imenso e cheio de riquezas naturais. O tempo foi passando, e chegamos ao final do século XIX. A situação estava insustentável. Foi aí que os dois países, cansados de tanta briga, decidiram chamar um juiz para resolver a questão. Mas não podia ser qualquer juiz. Tinha que ser alguém neutro, de um país que não tivesse nada a ver com a história. E o escolhido foi o presidente da Suíça, na época, um cara chamado Walter Hauser. A ele foi dada a missão de bater o martelo e decidir de uma vez por todas se o Amapá seria brasileiro ou francês. A responsabilidade era gigantesca. Então começou o trabalho de arbitragem. Ambos os lados apresentaram seus argumentos, mapas antigos, documentos históricos, tudo que pudesse provar que tinham razão. O Brasil nomeou um representante de peso para defender nossa causa. O Barão do Rio Branco, um diplomata genial que estudou o caso a fundo. Ele mergulhou em arquivos, vasculhou bibliotecas e preparou uma defesa impecável. A França, claro, também fez sua parte, apresentando seus próprios documentos e mapas para convencer o árbitro suíço. O destino de um estado inteiro estava nas mãos desses homens e de um monte de papel antigo. E agora vem a parte mais surpreendente dessa história. O que você acha que decidiu o caso? Um mapa super secreto? Um tratado esquecido? Nada disso. A peça-chave que o Barão do Rio Branco apresentou e que convenceu o juiz suíço foram documentos e relatos escritos pelos próprios povos indígenas que viviam na região. Nesses escritos, eles deixavam claro que, por gerações, sempre se consideraram do lado português. Ou seja, se identificavam com a cultura e a administração que vinha do Brasil. Eles eram a prova viva de que aquela terra, em seu coração, já era brasileira há muito tempo. Essa foi a cartada de mestre. Em 1º de dezembro de 1900, Walter Hauser finalmente deu seu veredito. O território pertencia ao Brasil. A fronteira foi definida no rio Oiapoque, como o Brasil sempre defendeu. Foi uma vitória diplomática gigantesca para o nosso país, e tudo graças à sabedoria e à voz dos povos originários. O Amapá, aquele pedaço da Guiana que quase virou o Brasil, finalmente foi integrado oficialmente ao nosso mapa. Uma história de resistência, diplomacia e, acima de tudo, de identidade. E aí, curtiu essa viagem no tempo? A história do nosso país é cheia de curiosidades assim. Se você gostou, já fortalece com aquele like, porque isso ajuda demais o canal a crescer. E não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho, porque logo mais tem a parte 2,
com mais histórias incríveis sobre os estados brasileiros. Ah, e comenta aqui embaixo de qual cidade você está assistindo. Quero muito saber até onde nossos vídeos estão chegando. Um grande abraço e até a próxima!